Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui os nossos estudos do Aprender Sempre, estamos aqui na sequência de atividades 3, nas aulas 5 e 6, conjunto dos números reais, recordando naturais, inteiros, racionais e irracionais. Então, conteúdo esse aqui do 9º ano do ensino fundamental. Então, vamos para as atividades. Então aqui antes de entrar no exercício 1, se você não for inscrito aí no canal, inscreva-se, se está gostando aí dos vídeos, deixa aquele comentário, deixa um joinha também, que isso ajuda na divulgação do canal, beleza? Então o exercício 1 ele fala, verifique se as afirmações a seguir são verdadeiras ou falsas e corrija as falsas. Então ele fala, o número menos 4 é natural. Então vamos ver aqui, lembrando, o conjunto dos números naturais, eu tinha eles ali, represento assim o conjunto dos naturais, ele começa do 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Então ele começa do 0, do 1, 2, 3 e por aí continua. Então eu vejo, eu não tenho nenhum número negativo, Então essa afirmação ela é falsa. Então vou colocar um F aqui, é falso, Aonde que eu vou ter o número negativo, o menos 4? Eu vou ter no conjunto dos inteiros, que eu venho lá desde o infinito negativo, aí menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e por aí vai, Olha lá, o menos 4 apareceu aqui. Então aquela afirmação é falsa. Então o que é o correto falar? Que o número menos 4 é inteiro. Então ele pertence ao conjunto dos números inteiros, ok? Agora na letra B ele fala, o número 0 está contido no conjunto dos inteiros. Então vamos lembrar aqui, o conjunto dos números inteiros, eu venho lá desde o infinito negativo, aí por exemplo, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e por aí vai, até os infinitos positivos ali. Olha lá, o 0 apareceu aqui, Então ele está contido no conjunto dos inteiros? Sim. Então essa afirmação, ela é verdadeira. Está correta aqui. Então agora a letra C aqui, Lembrando, se não for inscrito, aproveite e se inscreva no canal aí, beleza? Então ele fala, o conjunto dos racionais pertence ao conjunto dos inteiros. Bom, vamos lembrar um pouquinho. O que é o número racional? Número racional é aquele que eu posso escrever numa forma de fração com dois números inteiros, Dois números exatinhos, tanto em cima quanto embaixo. Então, por exemplo, se eu pegar a fração meio, se eu faço 1 dividido por 2, isso é 0,5. Se eu pego a fração, por exemplo, 1/3, é 1 dividido por 3, que vai dar 0,333, vai dar uma dízima periódica. Se eu pego, por exemplo, a fração 10 meios, 10 dividido por 2 é 5. Se eu pego, por exemplo, a fração menos 15 quintos, é menos 15 dividido por 5, que dá menos 3. Então vejam, alguns resultados deram valores exatos, esses dois últimos. Eles são números inteiros, Outros não. Outros deram um número com vírgula mas finito, outros deram um número infinito, porém periódico, que a gente chama de dízima periódica. Então o conjunto dos racionais são todos aqueles que eu posso escrever na forma de fração, tendo valor exato ou não. Mas o número inteiro
ele é sempre exato, né? Então eu vejo que essa afirmação ela é falsa. Ela é falsa, né? Então, o que nós temos ali? Que o conjunto dos inteiros ele está contido nos racionais. Então, ó, é falsa. O conjunto dos inteiros está contido nos racionais. Até se eu fizesse um desenho aqui, ó, o conjunto dos números inteiros, tá aqui. O conjunto dos racionais, e é engolir ele por completo, ó. Então, por exemplo, lá nos inteiros estaria, por exemplo, o valor 5 e o valor menos 3. E por fora aqui estaria o 0,5, por exemplo, e o 0,333. Então vejam, aquelas frações que o resultado der valor exato, igual esses dois exemplos, estarão aqui dentro. Aquelas que não derem valor exato estarão no contorno, aqui em volta, ó, né? Então por isso que aquela afirmação é falsa. Agora a letra dele fala, então a dízima periódica 0,3333 está contida no conjunto dos números racionais e dos reais. Então, ó, lembrando, aquele valor é o da fração 1/3, né? O que é um número racional? Número racional é todo número que pode ser representado numa forma de fração ou na forma decimal, né? Finita ou infinita e periódica. Então quer dizer 1/3 é igual a 0,33 e por aí vai. Então ele obedece essas duas condições. E aí, ele também é um número real? Sim, né? Então essa afirmação é verdadeira. Todo racional também é um número real. Então de novo, ó, se eu pegasse aqui o conjunto dos racionais, estaria aqui. O conjunto dos números reais, né, aqui fora, ele englobaria aqui também, né? Então essa afirmação ela é verdadeira, né? Porque esse valor iria estar aqui dentro, 0,33 e por aí vai. É verdade. Agora aqui na letra E, ó, ele fala a raiz quadrada de 2 pertence ao conjunto dos inteiros e ao conjunto dos irracionais. Então, ó, se a gente lembrar, raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41. Acabou esse número? Não. Se você pegar uma calculadora, né, e digitar lá raiz quadrada de 2 e apertar o igual, você vai observar que a tela fica totalmente completa de algarismos ali, preenchida por algarismos. Acabou o número? Não, é porque não tem mais espaço na tela, né? Então esse número ele é infinito e não previsível, não periódico, né? Então ele é um número irracional. Mas ele afirma aqui também que é inteiro. Ó, se apareceu a vírgula, ele não é inteiro, porque ele tem uma parte decimal. Então essa afirmação ela é falsa. Então o que nós podemos dizer? Que a raiz quadrada de 2, né, pertence ao conjunto dos irracionais apenas ali, não aos inteiros, ok? Bom, aí a letra F ele fala, né? O número 3,1415265 pertence ao conjunto dos racionais e no conjunto dos irracionais. Olha lá, esse valor aqui, que valor é esse?
é o nosso conhecido valor π. Como que a gente obtém o π mesmo? É o comprimento de uma circunferência dividido pelo diâmetro. Dá esse valor que nós chamamos π. Ele é infinito e não periódico, ou seja, não previsível, né? Então, o que é um número racional, como foi já dito? Número racional é aquele que eu posso escrever na forma de fração, e a forma decimal dele pode ser finita ou infinita, porém periódica. O número irracional eu não consigo escrever na forma de fração usando dois números inteiros, né? E a forma decimal dele é infinita e não periódica. Então, nenhum número pode ser ao mesmo tempo racional e irracional. Então, essa afirmação ela é falsa. Então, eu posso falar aqui o número, olha lá, 3,14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 9, né? Pertence ao conjunto dos irracionais. Agora aqui, né, no exercício 2, então antes de mais nada, aproveite, inscreva-se no canal, já dá aquele joinha, dá aquele comentário também no vídeo, beleza? Então ele fala, ó, identifique a qual número se refere cada tópico e construa uma reta numérica, localizando-os na reta. Então ele fala, o ponto A é o oposto de o oposto de 2, né? Já estava falando aqui a resposta. Ó. O que é o oposto de um número? É você pegar esse número e trocar o sinal. Então o meu ponto A vai ser quem? Menos 2. Né? Se o 2 ali era positivo, então ele vai ser o menos 2. Então aonde vai ficar o meu ponto A? Olha aqui onde está o menos 2. Né? Ó. Aqui o meu ponto A. Né? Agora, o ponto B, 1/6. Então, ó, vou marcar aqui, ó, B. 1/6. 1/6 significa o quê? Estou dividindo a unidade em 6 partes e pegando uma. Olha aqui, ó, se eu ver onde está marcando o 1 aqui, ó, quantos quadradinhos tem para chegar até o 1? Ó, teve 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos até chegar no 1, né? Então, quer dizer, se eu pegasse o primeiro quadradinho, seria 1/5. 1/6 vai estar um pouco antes aqui, ó. Então, vamos marcar ele aqui, ó. Um pouco antes aqui, ó. Esse aqui seria o meu ponto B. 1/6. Agora o ponto C, a terça parte de 27. Como que eu calculo a terça parte de algo? Terça parte é dividir por 3. Então o ponto C vai ser 27 dividido por 3, que me dá 9. Onde está o 9? Aqui, ó. O ponto C. Aí o ponto D, a quarta parte de menos 16. Então mesma coisa, ó, o ponto D é menos 16 dividido por 4, que vai dar menos 4. Então olha, está o ponto D aqui, ó, menos 4. Aí o ponto E, a raiz quadrada de 6,25. Então vamos ver aqui, ó. Ponto E, ele fala que a raiz quadrada de 6,25. Olha lá. Quando eu tenho um número com vírgula, fico atento a uma coisa. A quantidade de algarismos depois da vírgula é uma quantidade par? Sim, porque eu tenho 2 algarismos depois da vírgula, ó, o 2 e o 5 aqui. Então penso o seguinte, esqueço da vírgula. Se fosse 625, que número vezes ele mesmo dá o 625? É o 25. Então eu coloco aqui, ó, 25.
Porque se eu fizer 25 vezes 25, dá 625. Só que na verdade, ó, é 6,25. Agora, aonde eu coloco a vírgula? Veja o seguinte, a minha resposta aqui vai ter a metade da quantidade de casas depois da vírgula. Se eu tenho duas aqui, ó, a minha resposta só vai ter uma. Então vai ficar entre o 2 e o 5. Ficou aqui, ó, 2,5. Então 2,5, né? Então bem na metade do caminho entre o 2 e o 3, ó. Então aqui é o ponto E. E o último, o ponto F, que é o mesmo raciocínio, ó, a raiz quadrada de 0,25. De novo, ó, tenho quantidades pares de casas depois da vírgula, ou de algarismos depois da vírgula, né? Então pensa assim, esquece da vírgula, 25. Que número vezes ele mesmo dá 25? É o 5. Como tinha dois algarismos depois da vírgula, a minha resposta só vai ter 1. Então onde vai ficar? Na frente do 5. E coloco 0. 0,5. Então, bem no meio aqui, ó, entre o 0 e o 1, está o meu ponto F. E terminamos ali. Tudo bem, pessoal? Então, ó, se vocês estão gostando aí do vídeo, né? Deixa aquele joinha. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, nos acompanhe, que sempre teremos mais vídeos. Tudo bem, pessoal? Então, um grande abraço a todos aí.